Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos juntos, vem saber. Augusto Melo não é mais presidente do Corinthians. Impeachment foi confirmado. Defesa contesta irregularidades e promete, pelas vias judiciais, reverter situação. Vamos entender o quadro. Pessoal, durante todo esse sábado, nas dependências de Parque São Jorge, sede social do Corinthians, houve a reunião dos conselheiros, os conselheiros que tinham direito ao voto. E assim, diante do quadro que a gente vinha acompanhando, estava mais ou menos desenhada a situação. Entretanto, a defesa do Augusto Melo afirmou que as irregularidades foram absurdas e que irá contestar esta decisão pelas vias legais. O pedido de destituição do Augusto Melo foi protocolado pelo grupo Movimento Reconstrução Esporte Clube Corinthians Paulista e contou com 86 assinaturas de conselheiros do clube, a maioria nomes da oposição à atual gestão. Esse requerimento ele teve como pilar, segundo as pessoas que protocolaram o impeachment do Augusto Melo, a investigação conduzida pela Polícia Civil que levou o dirigente a se tornar réu acusado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e fraude. Além, segundo a acusação, do qual Augusto Melo e vários dirigentes aí do Corinthians estão sendo acusados, de lavagem de dinheiro. Também respondem na Justiça o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, além do empresário Alex Cassondé. Além disso, Augusto Melo responde a outros 3 pedidos para impeachment que tiveram como base, segundo as pessoas que protocolaram tal documento, reprovação das contas de 2024, que representam um déficit de R$ 181.766.000. A defesa do Augusto Melo contradiz essa publicação. E o outro lado da história. A defesa do Augusto Melo diz que tomará as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Em nota endereçada à imprensa, a defesa de Augusto Melo publicou o seguinte, abre aspas, o presidente Augusto Melo vai contestar as irregularidades da votação deste sábado, tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Entre os absurdos ocorridos nesse sábado está a condução da votação por pessoas que estão em campanha contra Augusto Melo, sem isenção para desempenhar essa função. A diretoria interina permitiu que entrassem no clube membros de organizadas que coagiram os votantes e se negou a disponibilizar o registro de entrada dos sócios no clube, para que fosse possível comparar o número de entradas com o número de votos. A apuração das urnas foi controlada pelos adversários do presidente. Na esfera judicial, todas as medidas estão sendo tomadas para provar a inocência de Augusto Melo em relação a acusações falsas que ensejaram a condução de um inquérito nulo pela Polícia Civil, afirmou a defesa de Augusto Melo. Bom, só lembrando que tudo que eu expus aqui, pessoal, não é a minha opinião, tá? Nesse sábado, mais de 2.000 sócios compareceram ao Parque São Jorge para votar em última instância o processo aí de impedimento ou não de Augusto Melo. A votação ocorreu entre 9 e 17 horas. A apuração foi concluída por volta das 19h20. Foram 1.413 votos a favor da destituição, enquanto 620 votaram contra, ou seja, pelo retorno do presidente afastado Augusto Melo. 2 pessoas votaram em branco e outras 2 em nulo. A Assembleia precisava de maioria simples dos votos para consumar a destituição de Augusto Melo. Ele até compareceu ao local, foi no ginásio Valmir Marques, não conversou com a imprensa em nenhum momento, ficou isolado junto ao sobrinho Cadu Melo, que é conselheiro do Corinthians, e deixou o local de votação pela porta dos fundos, mesmo antes do fim da apuração. E o que acontece agora? Agora, o Romeu Thoma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele deve convocar novas eleições para escolher o presidente que ocupará a cadeira máxima do Corinthians até o final de 2026. A votação será feita exclusivamente pelos membros do Conselho Deliberativo. Bom, várias pessoas que estiveram ligados à direção do Augusto Melo, que saíram no decorrer do período também se manifestaram acerca do impeachment. Rosala Santoro foi um deles, ele comentou como recebeu a notícia da destituição do Augusto Melo, Abre aspas.
Eu e muitos de nós corintianos, a gente acreditava no projeto de mudança, a gente acreditava no modelo de gestão profissional, a gente acreditava numa série de promessas que eu tive a oportunidade de ficar lá por 5 meses, dos quais pelo menos 2 foram tentando resolver uma situação que a gente via que aquele projeto que foi prometido não ia acontecer. Mas eu tentei até o extremo continuar e fazer dar certo, com paciência, faz parte. Quando a gente entra no processo desse, existe uma série de promessas que eventualmente podem não ser cumpridas, como no caso não foram. E que bom que a gente teve a oportunidade de reverter uma situação, que eu me coloco como uma das pessoas que apoiou e que fez esse projeto ser eleito. Então, é bom ter a oportunidade de estar aqui e reverter essa situação, afirmou Rosala Santoro. Agora Osmar Stabile, ele permanece de forma interina ainda como presidente do Corinthians, até a convocação de uma nova eleição pelo presidente do Conselho Deliberativo. Romeu Tuma Júnior falou que o estatuto não prevê uma data específica, mas prometeu que esta eleição será marcada no momento oportuno e o mais rápido possível. Nessa entrevista também, após a votação do impeachment de Augusto Melo, Tuma Júnior se desculpou, entre aspas, e afirmou que foi mal compreendido quando pronunciou a frase que o Corinthians queria ser o Flamengo, abre aspas. Muitas vezes, talvez fui incompreendido, até por culpa minha, por não saber me expressar direito e não transmitir o que eu sinto. Eu sou um sincerista, falo o que penso, o que sinto, mas às vezes sou mal compreendido. Quando falei que gostaria de ser um Flamengo, queria dizer exatamente isso, ser um clube forte, bem organizado financeiramente e com estrutura capaz de montar elencos competitivos para disputar e vencer as maiores competições do mundo, explicou Romeu Tuma Júnior. E ele seguiu: o Corinthians não vive um bom momento. Um clube que arrecada cerca de 1 bilhão por ano não deveria passar pelas dificuldades que temos enfrentado. Nosso foco agora é o engrandecimento e fortalecimento da instituição, completou Tuma. Bom, pessoal, a informação está aí em todos os detalhes para vocês. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E mais... Bom, pessoal, enquanto não aconteceu ainda o anúncio oficial do Vitinho, segundo o Corinthians, o anúncio oficial não aconteceu porque está, esperando documentos do ex-clube do jogador para formalizar, para deixar tudo documentado, tudo certinho, antes de anunciar oficialmente o jogador Vitinho. Ele já assinou o contrato com o Corinthians, mas aguarda os detalhes burocráticos finais para ser oficialmente anunciado pelo Timão. O Corinthians também busca alternativas aí no mercado e deve sentar nesta semana com alguns jogadores que têm contrato perto do fim para conversar sobre possíveis renovações, entre eles Gustavo Henrique. O desejo da gestão é que o jogador permaneça no Corinthians. Nesta sexta-feira já aconteceram conversas nesse sentido. O Corinthians falou que gostaria de contar com o zagueiro por mais tempo, ou seja, estender o vínculo contratual com o Timão. As partes estão perto aí de um acordo para a renovação de contrato. Possivelmente esse vínculo deve ser estendido por mais 3 temporadas. É o que se fala aí nos bastidores. Mas, como não está nada assinado ainda, a gente vai aguardar, Nas últimas semanas, Gustavo Henrique chamou a atenção de Grêmio e Santos, que buscaram opções para compor suas linhas defensivas e chegaram a conversar com o staff do jogador. Corinthians foi acionado, Corinthians ficou sabendo dessas conversas e rapidamente chamou o zagueiro para conversar. O zagueiro muito benquisto aí pelos companheiros e tem, a diretoria avalia que ele é ótimo em sua função. Na última partida do Corinthians, a atuação dele foi classificada como excelente. Ele não sofreu dribles, nem cometeu faltas. Além disso, segundo a apuração Score, realizado pelo Corinthians, ele venceu 75% dos duelos disputados e fez 17 cortes. Sua precisão nos passes também impressionou, com 91,67% de acerto. Portanto, vínculo contratual entre o Gustavo Henrique e Corinthians deve ser estendido por mais 3 temporadas. E olha só, pessoal, Corinthians emitiu uma nota oficial acerca da cirurgia pela qual passou André Carrijo. Em nota oficial, o Timão destacou que o jogador ficará em repouso nos próximos 3 dias em casa e no 4º dia voltará a Parque São Jorge para iniciar o processo de recuperação. O André Carrijo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e passou por um procedimento cirúrgico que foi tudo bem, foi sucesso o procedimento dele e agora aguarda a recuperação junto ao departamento médico. Segundo a médica doutora Flávia Magalhães, intervenções cirúrgicas semelhantes às quais André Carrijo sofreu demandam um período longo de afastamento, que é de 3 a 6 meses, dependendo do caso, dependendo da evolução clínica do atleta. Enquanto isso,
isso, o Timão continua preparando-se para enfrentar o Juventude. A partida acontece nesta segunda-feira no estádio Alfredo Jaconi. A bola rola a partir das 20 horas, horário de Brasília, em mais uma rodada do Brasileirão. E nesse sábado também aconteceu um fato bem curioso, né? O Romarinho, que hoje defende o Vitória, foi ao Morumbi, né? A partida aí do Vitória diante lá do time do Morumbi. Ele foi entrevistado aí na zona mista. Os repórteres perguntaram para ele, né, sobre uma eventual sondagem do Corinthians em seu futebol para um possível retorno. Romarinho se atrapalhou na resposta, falou que sim, depois falou não. O que eu quis dizer é que, na verdade, ninguém me procurou. Abre aspas. Sim, o Fabinho não chegou a um acordo. Não, vou falar a verdade pra você. Não fui procurado, mas fica minha gratidão pelo Corinthians. Quem sabe um dia eu volto, declarou Romarinho. É que assim, né, o desejo do Romarinho era sim voltar ao Corinthians. Mas, segundo fontes dentro do Corinthians, ele não foi procurado em nenhum momento pela diretoria. Ou ele quis, né, pagar de louco. Falou, não, procurou. Não, mentira, não procurou não. O tempo do Romarinho no Corinthians passou, né? Um jogador muito bem quisto, ele com certeza vai ter o carinho da fiel torcida, mas o Corinthians precisa, né, de sangue novo para ter fôlego para disputar os principais campeonatos. E por último, não menos importante, as Brabas jogaram nesse sábado. A Gabi Zanotti marcou no fim e o Corinthians venceu o Bahia. Na noite desse sábado, as meninas do Corinthians venceram o Bahia por 2-1 no estádio Batistão, em Aracaju. A partida foi válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da modalidade. Os gols marcados pelo Corinthians foram anotados por Gi Fernandes e Gabi Zanotti. Com o resultado, as Brabas precisam apenas de um empate no duelo da volta para avançar à semifinal do Brasileirão. A partida acontece na sexta-feira, dia 15, a partir das 21 horas no Pacaembu. Galera, nesse nosso encontro, ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.